Você já ouviu falar de Eugene Peterson? Dos que estão me acompanhando aqui, esse vídeo agora, muitos com certeza dirão, sim, eu sei quem foi Eugene Peterson. Tenho certeza absoluta também que muitos dirão, não, nunca ouvi falar, quem foi ele? Então eu gostaria de comentar um pouco aqui a respeito desta figura que faleceu recentemente. Não tão recentemente assim, uns 2 anos talvez. Eugene Peterson era dos Estados Unidos, de origem norueguesa. Os antepassados dele, antepassados próximos, não muito distantes não, eles eram imigrantes da Noruega para os Estados Unidos. E ele veio de uma família, a origem dele em termos socioeconômicos muito simples. O pai dele era açougueiro e a mãe uma pregadora pentecostal, uma pregadora da Assembleia de Deus, a igreja na qual ele foi nascido e viveu os seus primeiros anos. Depois ele passa para a igreja presbiteriana daquele país e foi ordenado pastor, obteve um doutorado na área de estudos bíblicos, especificamente em Antigo Testamento. Portanto, ele conhecia muito bem o hebraico e o grego bíblicos. Tinha um bom domínio das duas línguas bíblicas. E escreveu muito. O Eugene Peterson foi autor de muitos livros, muitos estão aí disponíveis em português. Eu não li tudo que ele escreveu, não li todos. Do que eu li, eu posso dizer com tranquilidade que gostei bastante. Por exemplo, Corra com os Cavalos. É um comentário de uma parte do livro de Jeremias. Agora eu vou abrir aqui um parêntese. Dos profetas bíblicos, Jeremias é o meu favorito, que eu mais gosto de ler. E o Corra com os Cavalos, do Eugene Peterson, é muito bom realmente. Ele escreveu um outro que eu li, que eu posso mencionar aqui, um livro pequeno, fininho, de uma leitura rápida, mas extremamente proveitosa, Coma este livro. Para quem não está familiarizado com a linguagem bíblica, vai soar incompreensível, esquisitíssimo. Coma este livro é algo que nós encontramos na Bíblia. São palavras que vêm do próprio texto bíblico, né, do profeta Ezequiel. É uma introdução simples à hermenêutica bíblica numa perspectiva não apenas técnica, mas da espiritualidade, né? A leitura bíblica como um processo de aprofundamento da relação pessoal com Deus. Leitura rápida, mas extremamente proveitosa. E o Eugene Peterson, a obra principal dele, pela qual ficou conhecido, é a paráfrase da Bíblia que ele fez. Ele fez uma tradução, acompanha aqui comigo, da Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamentos, e ele consultou diretamente os originais, o hebraico e o grego, para o inglês contemporâneo. Então, a paráfrase é uma modalidade de tradução. Não é uma tradução literal, é uma tradução tecnicamente conhecida como interpretativa, que você não traduz literalmente palavra por palavra, mas o sentido que o texto quer dizer. Tecnicamente, é um procedimento legítimo, e o Eugene Peterson demorou 10 anos para fazer isso e deu à sua tradução da Bíblia o título de A Mensagem. E a mensagem está disponível em português. E agora, de novo, vou abrir aqui um parêntese. Pela segunda vez, vou falar aqui na primeira pessoa do singular. Eu tive um privilégio muito grande, por volta do ano 2010, 2011, mais ou menos, quando a editora Vida aqui no Brasil resolveu publicar a mensagem em português. Houve a convocação, digamos assim, um chamado para uma equipe, né, de tradutores para traduzir a mensagem do inglês para o português. E eu tive a grande alegria de ter traduzido o Novo Testamento de A Mensagem. Todos os 27 livros, de Mateus a Apocalipse. Algumas vezes a tradução é difícil, algumas vezes o Peterson usa umas palavras de uso raro no inglês, algumas expressões muito curiosas, né, que ele usa. Eu já conversei com pessoas, gente que tem o inglês como língua materna, o inglês como a primeira língua, e me disseram, né, que tem algumas expressões que o Peterson usa que são curiosas, né, vamos dizer assim, que são inesperadas, até para quem tem o inglês como a primeira língua. Mas é uma versão muito comunicativa, muito expressiva, uma versão muito bonita. Eu me lembro, poderia citar aqui particularmente, por exemplo,
A Epístola de Paulo aos Gálatas, na versão do Eugene Peterson, é uma maravilha de tradução, uma leitura lindíssima. O Evangelho de Mateus também, que ele fez. Enfim, na verdade, toda a tradução do Eugene Peterson é muito, muito expressiva e comunicativa. Eu não me vejo aqui obrigado a repetir essas palavras. Eugene Peterson prestou uma grande contribuição na área da espiritualidade cristã. Ele escreveu outros livros, eu disse aqui que foram muitos, né? Foram mesmo, mas sempre nessa linha do relacionamento do fiel, do homem cristão, da mulher cristã com Deus. Como aprofundar essa relação, como viver a vida e perceber Deus nas coisas pequeninas do cotidiano, como viver a vida, os relacionamentos pessoais, em comunhão com Deus. Esta foi a ênfase principal do Eugene Peterson sempre. Ele foi muito criticado por muita gente por algumas questões, alguns posicionamentos particulares que ele tinha que deram motivo para que alguns o criticassem, não é? Mas a Bíblia é muito clara quando diz que nós todos pecamos. Os críticos de Eugene Peterson erraram e pecaram e pecam também. Né? Então, e nós somos salvos não por uma perfeição absoluta que nenhum de nós jamais conseguirá, mas apenas pela graça de Deus. Você já leu algum livro de Eugene Peterson? Esse autor significa algo para você? Ele é importante na sua trajetória? Coloque aí, compartilhe, coloque aí nos comentários. Vai ser bom, você vai compartilhar com outras pessoas as suas experiências. Quem sabe você teve um momento, né, de iluminação espiritual, de crescimento, de fortalecimento da fé, ao ler algum trecho da mensagem ou ao ler algum dos outros textos do Eugene Peterson. Vai fazer bem para outras pessoas? Faça isso. Ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café e se você já se inscreveu, muito obrigado.